Olá, começa agora o resumo da semana. Confira os destaques desta edição. Curso de Educação Física da Universidade realiza a segunda mostra de dança. Mestrado profissional em desenvolvimento rural promoveu discussões sobre a aposentadoria rural. Unicruz realiza a Semana da Consciência Negra e tem ainda a reportagem da Rede Prosa. Debater questões ligadas à aposentadoria rural. Foi com este propósito que no dia 18 de novembro, o mestrado em desenvolvimento rural da universidade promoveu um encontro para falar sobre o assunto. O evento contou com o apoio da FETAG do Rio Grande do Sul. A aposentadoria rural é um tema pouco debatido, mas que gera muitas dúvidas, principalmente em agricultores de pequenas e médias propriedades, já que estes muitas vezes não conseguem comprovar sua função ao longo da vida. Pensando nessa necessidade de esclarecer dúvidas e as possíveis mudanças na lei da aposentadoria rural, o mestrado profissional em desenvolvimento rural da Unicruz realizou uma conferência sobre o tema. No encontro, a responsável pela Comissão Estadual de Aposentados Rurais da FETAG-RS, Elisete Rintz, explicou as leis e regras e destacou as conquistas dos direitos do trabalhador rural através de um resgate histórico. O primeiro benefício que o trabalhador rural teve foi em 1971, aonde surge a aposentadoria rural para o homem somente, no valor de meio salário mínimo a partir dos 65 anos. Então, esse foi o marco inicial aonde o governo federal, a partir dos seus olhares, entendeu que deveria ter um benefício para o trabalhador rural, e foi em 1971. E com ele também veio o auxílio-doença, acidente de trabalho, mas somente para os homens. Foi lida uma carta sobre o tema e, no final, coletado assinaturas para, posteriormente, o documento ser entregue ao Congresso Nacional em Brasília. Também no dia 18, só que na parte da noite, acadêmicos do curso de Educação Física realizaram a segunda mostra de dança do curso. O evento reuniu dançarinos de diversas idades que apresentaram diferentes ritmos. Saltos, piruetas, zumbis e bailarinas. Essas foram algumas características que puderam ser vistas na segunda mostra de dança organizada pelo curso de Educação Física da Unicruz. Os acadêmicos do 4º e 6º semestre foram os responsáveis por organizarem toda a estrutura do evento, bem como montar uma apresentação para a mostra, demonstrando que os acadêmicos aqui formados precisam estar preparados para qualquer situação. E essa mostra, ela vem para tentar agregar então todos os trabalhos de dança que acontecem na região, acontecem no município, em cidades vizinhas. A gente então está culminando esse evento com essas apresentações. Uma para que os nossos alunos, os nossos acadêmicos, tenham também esse outro olhar, né, de como se trabalha a dança em diferentes locais, e também para que eles possam ter a vivência, né? Porque parte também do processo de aprendizagem deles do semestre foi também criarem a sua coreografia com a sua turma para também ter essa vivência no palco. Nesta segunda edição do evento, 7 grupos da região vieram participar, totalizando mais de 20 apresentações. O público que compareceu em grande número ao ginásio da Unicruz pôde conferir dança solo, em duplas e em grupos. A idade também não teve limites, desde as pequenas dançarinas zumbis até as mulheres da melhor idade do projeto Unite Ative-se, mostrando que a dança é universal e de que todos podem praticar desta arte que cada vez ganha mais adeptos. No dia 20 de novembro, a Unicruz realizou um dia de integração entre a instituição e a comunidade. Uma ação na Praça Érico Veríssimo disponibilizou diversas atrações, movimentando o local. Confira como foi a atividade. A Praça Érico Veríssimo ficou lotada durante a tarde de domingo de famílias e grupo de jovens que resolveram passar um tempo ao ar livre. A Unicruz aproveitou o momento de movimentação e realizou uma ação na praça, proporcionando momentos de lazer e diversão para quem estava ali.
Uma das atividades propostas pela universidade foi com a escolinha de trânsito, que incentiva valores e regras para os futuros motoristas. Como as crianças elas andam bastante de bicicleta, a gente começa com as crianças, que elas aprendendo a respeitar o trânsito com a bicicleta, ela possa no futuro, quando conduzir um veículo, também respeitar o trânsito como condutores de veículos. Outras atividades também chamaram a atenção das pessoas. Brinquedos infláveis, pinturas de rosto e a novidade, uma cabine fotográfica que revelava as imagens na hora. Além disso, a comunidade pôde tirar dúvidas referentes aos cursos oferecidos pela Unicruz e demais informações referentes à instituição. Quem estava no local aprovou a iniciativa. Tá divertido, tem bastante gente, isso é bom, a interação com as pessoas. Muito divertido, bastante atividades para as crianças, bastante descontração, né? Muito legal. Tá bem bom, bem legal, é bom para interagir o pessoal, ainda mais que tá um dia quente, né? Tá bem bom. Um dos momentos de maior alvoroço foi a chegada de um caminhão, tendo bolas da Unicruz. A distribuição foi feita para as crianças que estavam no local. Segundo as relações públicas da instituição, Denise Rotti, a ação intitulada Unicruz na Praça trouxe resultados positivos, já que foi bem aceita pela população. A Unicruz, então, resolveu vir para a praça também para trazer esse momento de lazer também para as nossas famílias, né, cruzaltenses. A Unicruz quer estar mais próxima da nossa comunidade. Segundo os organizadores do evento, cerca de 500 pessoas participaram do Unicruz na Praça. Ao longo do próximo semestre, outras atividades parecidas como esta já estão sendo programadas. E o dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. Como a data este ano caiu num domingo, durante esta semana diversas atividades foram desenvolvidas aqui na Universidade de Cruz Alta para incentivar a discussão e a reflexão sobre a inserção do negro na sociedade. Manifestações culturais tomaram conta do Centro de Convivência do campus na terça-feira. A convite do Núcleo de Ação em Pró-Direitos Humanos da Unicruz, artistas da região promoveram exposições e apresentações para a comunidade acadêmica. Representando o artesanato local, o cinegrafista da Unicruz TV, Paulo Ricardo Pinto, expôs objetos produzidos com materiais extraídos da natureza. Mas a noite foi mesmo de dança. 3 grupos deram movimento à música. Além do cruzaltense 78, 2 comunidades quilombolas deram show ao embalo de Shakira, Ivete Sangalo e Leci Brandão. Pérola Negra, da localidade de Rincão dos Caixões, e Unidos pela Raça, de Júlio Borges. Cultura que está sendo passada para as novas gerações. Para mim representa um símbolo de liberdade, né? Como eu já disse, a comunidade quilombola, como antigamente os escravos cantavam nas senzalas e dançavam para se sentir livre. Então eu acho assim que a nossa dança hoje representa um símbolo de liberdade. Tradição que é passada, no caso, a dança de geração para geração. Inclusive, sua filha dança junto. Com certeza, minha filha, a Emily, ela tem 10 anos e desde que eu participo e sempre tive presente na comunidade, eu tentei passar essa cultura da dança para ela, né? E sucessivamente ela com certeza vai passar para os filhos delas também. A organizadora das atividades considera importante que acadêmicos vivenciem a cultura afro. Hoje eu acho que oportunizou que outros acadêmicos percebessem a importância da preservação da cultura e é o que na verdade essas meninas querem, representando através da dança. Então eu acho que com certeza é muito importante para a instituição, importantes para elas enquanto cultura, enquanto reconhecimento. E neste domingo, dia 27, a Universidade de Cruz Alta vai realizar o vestibular de verão. A prova única é de redação e a gente foi conversar com a coordenadora do projeto Pro-Enem da Unicruz, que nos trouxe algumas dicas para os candidatos se darem bem na hora da prova. Antes de iniciar a escrita da redação ou ler o texto motivador, ele deve ler o enunciado e o comando, ou seja, ele inicia
observando o que está se solicitando para que ele escreva. Depois disso, ele lê o texto, ele faz aquela análise das marcas linguísticas textuais, ele deve fazer um fluxograma do referido texto e um mapa conceitual, ou seja, ele vai observar as minúcias para que ele realmente consiga analisar e observar o tema dali que deve surgir. Em seguida, ele deve se perguntar, bom, o que é que eu sei sobre isso? Lê novamente o texto e inicia a sua escrita propriamente dita. Então, ele deve observar que o texto é um texto dissertativo, ou seja, ele terá de opinar sobre o tema que nós estamos cobrando. E outra coisa importante é que aquele texto motivador, nós temos observado muito que o texto motivador está sendo utilizado como cópia na escrita do aluno. Não, aquele é um texto do qual ele vai retirar o tema. Ele terá de escrever, ou seja, introduzir uma proposta de escrita e desenvolver no decorrer do texto. E outra coisa que é muito importante é que o que os alunos fazem, né? Não como erro, mas como equívoco, é escrever, na conclusão, é colocar aspectos novos. Não, o texto tem uma introdução, onde eu me proponho, eu coloco sobre o que eu vou escrever, eu desenvolvo essa temática e eu concluo, ou seja, a conclusão costura aquilo que eu já disse, que eu venho desenvolvendo. E professores e acadêmicos do curso de Engenharia Civil realizaram no mês de novembro uma viagem de estudos para Porto Alegre. Na oportunidade, eles participaram de um seminário de leitura e de textos da área de Engenharia e Ensino de Ciências e Matemática, promovido pela UERGS. A palestra foi realizada pelo professor doutor Luciano Carvalho da Costa, que abordou a ideia da importância do estudo da filosofia na ciência. Na sequência, o grupo fez ainda uma visita ao Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, onde os acadêmicos puderam ver na prática a aplicação da física. No museu, o que mais chamou a atenção dos alunos foi o show de eletrostática, onde tinha pessoas que puderam interagir com o gerador de Van de Graaff. Nos últimos 10 anos, o número de imigrantes no Brasil saltou de 143 mil no ano 2000 para mais de 268 mil no ano de 2010, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Justiça. Na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale dos Sinos, haitianos e seneganeses chegaram em busca de novas oportunidades. Saiba mais na reportagem da Rede Prosa, realizada pela TV Unicinos de São Leopoldo. Há mais de 8 anos no Brasil, o senegalês Morne Ndiaye veio em busca de oportunidades. Por lá, ele deixou amigos e familiares, com quem mantém contato até hoje, pelas redes sociais. Na verdade, é uma história talvez meio diferente, como a maior parte dos imigrantes. Meu caso é um caso que é meio diferente, porque eu tinha amigo de infância que o pai dele era consulado em São Paulo. Então ele passava férias depois da escola em São Paulo, quando pega as férias de escola. Então ele chegava no Senegal, falava muito de Brasil. Brasil, falava muito coisa de Brasil. Então isso ficou em mim. Quando eu pretendo sair de Senegal, eu escolhi o Brasil. Desde que chegou por aqui, Mori está empregado. Ele é auxiliar de administração na Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Porto Alegre. A chegada foi normal, porque na época, 8 anos atrás, o Brasil não era o mesmo Brasil que a gente está vivendo hoje. As coisas eram mais fáceis de todas as partes, principalmente empregos. Até, inclusive, ele estava precisando de mão de obras dos estrangeiros. Na parte de adaptação com população, foi tranquilo também, foi tranquilo. A dificuldade, com certeza,
Tinha, continua tendo ainda, com outro imigrante, principalmente na parte de linguagem. A história de Mor é parecida com a de muitos imigrantes que chegaram nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Entre 2014 e 2016, mais de 15 mil pessoas chegaram ao estado na busca de uma vida melhor. Até há pouco tempo o Brasil viveu uma época de muita prosperidade financeira, econômica, de alto, a empregabilidade estava em alta, e então as pessoas vinham e ainda vêm menos, mas ainda vêm em busca de oportunidade de trabalho. Então, é uma coisa que não se controla no mundo, os fluxos migratórios, eles se constituem e se constroem a partir de necessidades dos seus próprios países, das suas próprias vidas. Além de buscar emprego e qualidade de vida, os imigrantes que chegam no Brasil têm como objetivo enviar dinheiro para suas famílias que ficam no país de origem. Muitos deles trazem esposas e filhos para morarem aqui no Brasil quando conseguem se estabilizar. Outros constroem famílias por aqui, mas são poucos os que retornam para a sua cidade de origem. Eu não tenho algum dado ainda que diga de algum, por exemplo, haitiano ou senegalês que veio para cá e já retornou, né? A ideia, normalmente, a gente analisando, por exemplo, os imigrantes haitianos que, historicamente no país, eles têm uma tendência a migrarem por motivo de trabalho para enviar remessas para o Haiti de volta. Aliás, é uma das grandes fontes da riqueza do Haiti, são essas remessas internacionais, dos próprios haitianos que estão no exterior. A tendência deles é realmente ficar no exterior. No Brasil, os imigrantes haitianos que desde 2010 entram no país por causa da desigualdade, da complexidade estrutural da política e da economia presentes no Haiti, agravadas pelo terremoto que desestruturou o país, mostram um forte fluxo de migração no século XXI. O Brasil passou muito tempo se ainda impactado, dos primeiros anos da grande migração haitiana, que foram hoje entraram mais de 54 mil haitianos no Brasil, se distribuíram por todo o território, sendo que para cá havia mais ou menos 14 mil haitianos no estado do Rio Grande do Sul. E então, tanto a sociedade como o próprio estado, com governos locais, tiveram que dar conta disso, porque são pessoas que estão aí, precisam trabalhar, precisam ser atendidos na saúde, as crianças precisam estudar. A imigração de haitianos bateu recorde em 2013 e triplicou em relação aos anos anteriores. Para chegar ao Brasil, eles utilizam diversos meios de transporte. Eles vêm tanto por rota marítima como rota aérea, no caso da África, e nos haitianos essa rota também rodoviária. Através de ônibus, muitas vezes eles também utilizaram vieram a pé, alguns pontos, alguns trechos, até chegar no país. Muitas viagens não são tão tranquilas assim, e muitos, inclusive, ou eles não trazem os documentos junto, os documentos que eles têm do país anterior, ou mesmo eles perdem no meio do caminho, enfim, isso tudo dificulta muito quando eles chegam no país. O resumo da semana vai ficando por aqui. Reveja os nossos conteúdos através dos nossos perfis nas redes sociais. Final de semana que vem, a gente está de volta com mais notícias da universidade e da comunidade. Tchau, tchau.